Polêmica. Eu queria falar sobre orçamentos. Eu quero que vocês me deem ordens de grandeza. Qual é a média de valores desses filmes high-end, das grandes marcas que vocês estão envolvidos, e o quanto vocês participam das decisões orçamentárias, o quanto vocês dão um pitaco e ajudam a construir isso, para onde vai cada verba, se é X, se é Y. Vai. A galera não vai torcer o nariz, não. Eu fico sempre pensando isso, porque falar de dinheiro mexe num Mas lugar curioso das pessoas. Exatamente aí que a gente quer. Não, mas tipo, a gente orçou 3 milhões. Não, mas, né? Fabião, é por causa do tabu, cara. Tá, porque eu acho que a gente tem que quebrar esse tabu e tratar dessas coisas de maneira clara. Tá. Primeira coisa que eu acho, o valor de um diretor para uma produtora é o quanto ele orça. Quantos filmes ele orça, não necessariamente quantos filmes ele pega. Tá? Então, chegou X projetos pra gente ano passado. Quanto a gente orçou em milhões? X milhões. Tá, então vocês são diretores... X desses, que você, normalmente, é uma porcentagem ali desse maior, né? Eu vou falar de valores de fato, mas só para explicar, então, que, assim, um diretor, ele começa a ser... ele ter valor como produto para uma produtora, como um asset para uma produtora, quando ele começa a orçar ou faturar, né, a partir de uns 3 milhões, 4 milhões no ano. Certo. Que é um diretor iniciante. Médio iniciante. Hoje em dia, não sei não, hoje em dia, talvez menos. O mercado tá meio estranho. Tem gente muito grande faturando isso ou menos. Porque o mercado tá difícil. Mas assim, são alguns... Você vai subindo escadinhas. Então, você começa com 2, 4, 8, sei lá. Mas quanto você orça e quanto você fatura de fato, né? Então, mas isso ano que você tá falando, né? Ano. Isso corresponde a quantos filmes, mais ou menos? Então, depende. Tem filme de 1,5 milhão, 2, são mais raros. Alguns maiores que isso, poucos. E tem muito... Tem gamas, assim, até 500 mil numa propaganda, como orçamento do filme total, tá? Não é a gente ganhando 500 mil. Não, o filme custa 500 mil. Isso, o filme custa 500 mil para ser produzido, ele tá num certo patamar, digamos. Existem campanhas que são feitas até essa grana, que são coisas grandes, que tem muita exposição na mídia, até... Só que você é visto, se você só orça coisas desse tamanho, você tá numa certa caixinha, digamos. Começa a ser mais do que isso, filme de 700, 800, 1 milhão e 200, que já vem escrito no pedido de orçamento. A verba é 1 milhão ou mais, aí já é... É aquela patamar. Pirâmide. Perfeito. Os da base são os filmes na publicidade... 200, 250, 300. Que vão ter até uma um pouquinho, agência envolvida. 180, 200. Aí essa grana nem tem Essa tanta grana... mídia. 200 pau é um case quase. É um filme que... Ou é uma ideia ideia muito boa para prêmio, ou é uma campanha menor. Aí o meio são os filmes de 350 até uns 500, que é uma boa parte do que tem de grana hoje em dia. Porque os clientes estão com menos verba. E o topinho da pirâmide, que são de 600, 700 para cima. Acho que tem mais um outro topo aí, que é tipo aí campanhas realmente muito 5 grandes, milhões, 4 milhões, que aí são coisas específicas, que aí de grandes marcas. Ano, sabe? É um filmão do Mercado Livre, é um filmão de uma marca de carro, é um filmão do Itaú, é um filme, sabe assim, um ou outro. Sabe o que é muito engraçado? É que essa pirâmide que você descreveu, ela é a pontinha de uma pirâmide muito maior, sabe? Sim, onde a base aqui é o filmmaker local que cobra 10, quinhentão pra fazer um vídeo da... Quinhentão tá pago, né, que o menino fala, como ele chama, o Fael. Esse cara do Insta lá. Filme com. Demais, né, cara? Quinhentão tá pago, ele fala. Nossa, mas, cara, mas a gente tem que lembrar que isso é a realidade de muita gente, de muitas... Vocês estão jogando a Champions League da publicidade. Eu ainda acho que talvez a gente parar nas quartas ainda, da Champions. Eu acho, porque Você os tá de nas 5 quartas? milhões não chegam pra quem gente tá ainda. na final, na semifinal, no Brasil tem 3 meia milhões pra dúzia. cima. Tem meia dúzia, 10 caras. Assim. Alasca. Alasca nem no Brasil filma mais. O pessoal da Steam que eles filmam tava, muito pouco aqui, só fazem coisa na gringa. Esses selos, né? Tem esses grandes selos que são normalmente Velas, produtoras que estão Alasca. fora. O Velas é um que tem uma produtora, ele é Velas sócio, faz né? bastante coisa aqui. Mas ele é sócio numa produtora, abriu a dele, tá? Mas quem tá representado pelos selos, que tem uma Stink da vida, uma Iconoclast, por exemplo, eles... Até a Hungry Man já foi mais, mas eles estão representados no mercado de fora, filmando muito mais fora. Com outra dinâmica fora, filmar né? fora. A gente tá agora começando a relação com um cara aqui de fora, assim. E Legal. lá você ganha a diária de filmagem. O diretor é um membro da equipe. No job. Então, se é um filme que... Aqui também rola isso, que pelo roteiro, pelo escopo, a gente fala, tá, são 2 diárias.
Eles têm 800 mil. Agora, rolou isso outro dia. Tá, vamos ver se vai caber. Talvez tenha que ser mais para 900. Vamos tentar baixar de 1 milhão, 2 diárias. Porque cada diária de filmagem orçada para valer com a equipe A e tudo A, é raro ficar menos de 500, entendeu? Claro. Nesse Então, game 2 diárias, que eu você falei. fala, tá bom, milhão. Mas numa Iconoclast da vida, filmando lá fora, as produtoras grandes, os caras recebem os melhores 12, 15 mil dólares a diária de filmagem. O diretor. O diretor ganha isso. É que ele tudo ganha uma com porcentagem unions, do né? orçamento. Tudo muito organizado, é diferente. Aqui a gente ganha porcentagem de orçamento. Perfeito. Os cachês são Orçamento calculados de produção, assim. tá? Então, isso muda de deal para deal, né? Mas a maioria é orçamento de produção, porque quando você orça um trabalho dentro de uma produtora, essa produtora precisa pagar impostos, essa produtora precisa ter uma taxa, né? A margem de lucro. A margem de margem. segurança que eles chamam, que é por acaso de algum BO, porque dá, né? E muitas vezes eles têm que adiantar a grana, né? Ter uma produtora não é simples para uma produtora de publicidade, porque o seu caixa, ele precisa corresponder ao tamanho do job que você está realizando, porque... Três você ou precisa ter quatro. capital, né? Você precisa Você ter a precisa grana pagar a antes do job, equipe. né? Também. Os caras faturam 5, 6 milhões em vários jobs com vários diretores num mês. Você vai precisar adiantar uma bala e em tem 30 dias que todo mundo recebe. Muita grana à vista para produção também. Muita grana à vista e tem gente que... Tem clientes que pagam em mais prazo, né? 90, 120. Maioria. Esses 180. clientes Rola gigantescos, o cara prazo tem é um outro, poder né? de barganha muito grande, né? Aí Porque- como fizeram aqui no Brasil com os diretores, a maioria, né? Eles estabelecem, tem vários jeitos de trabalhar, mas estabelecem meio que uma grana fixa, baseada num valor anual que o cara recebe, calculado ou projetado. Baseado naquilo que eu falei no Vamos começo. supor que é 10 mil, que o cara ele fatura em cachês de job 120 mil no ano, ele vai receber 10 mil e eles mensalizam isso. Todo mês, Uma dia previsão. tal, eu te dou 10k, independente do que aconteça. Que é uma contrapartida por você ser ali da casa Isso, e ser fazer os fazer a tratamentos e representação. fazer tudo. Isso se chama mínimo garantido. Teve algumas pessoas que instauraram essa lógica, porque a economia daqui é mais difícil, é mais frágil. Na gringa não tem isso. Não, e é muito, a gente Nem já, tem mínimo já trabalhou, garantido. A gente já trabalhou sem mínimo garantido, com mínimo. A gente já fez vários formatos. Para um diretor ter que ficar uma semana escrevendo um tratamento sem ter nenhum real garantido é difícil, sabe? É daí que vem É essa muito ideia. frágil. É daí que vem. E uma dúvida também, quando vocês falam desse tratamento, você está falando como se fosse uma concorrência, você ainda não Concorrência. pegou o Não pegou o filme. job. Você ainda não pegou o job. Exatamente. Você não Ninguém está pegou. fazendo um tratamento porque você ganhou o filme. Não, ninguém pegou. Você está o jogo. fazendo porque você Na quer gringa, ganhar o filme. É um você pitch, faz- eles chamam de pitch. Na gringa, você faz Também faz igual. o tratamento depois que você pega o job. Não. Vários, imagina, Nos Estados vários. Unidos eu sei que é assim. que- Pelo menos a América Latina é igual aqui. Estados Talvez Unidos nos Estados depois. Unidos em alguns tipos de trabalho, seja como ela falou, single bid, que é quero fazer coisa de diretor, é single bid, chega Agora na grana faz e o depois faz o tratamento. tratamento. Mas você vai, clipe, tem tratamento para clipe, às vezes 10 diretores. E aí você faz um short list de... Que É aí uma é loucura, é um- outro jeito de pensar, né? Mas o volume é muito maior, tipo, é muito. Um diretor que filma muito, ele filma muito na Inglaterra, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, em todos os mercados. Tem alguns brasileiros que já chegaram nesse lugar de Eles filmar que para estão vários mercados. nesse lugar da pirâmide que a gente falou que a gente ainda não tá. E filmam menos aqui. Porque aqui tem um certo